Vamos lá, gente, terminando o curso, hein? Então, vou dar mais uns detalhes para vocês sobre a formação da molécula de hidrogênio, né? Vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho dois átomos isolados, né? Um átomo de hidrogênio aqui, um próton e um elétron, né? Numa distância bem grande, tendendo ao infinito, bem grande aqui, de outro átomo isolado ali. E aí eu vou aproximando esses átomos, tá? E vou vendo qual é a energia resultante dessa configuração, né? Ou seja, dois átomos com dois prótons, dois elétrons a uma certa distância, tá? Daí eu resolvo a equação de Schrödinger para este sistema, tem que ser numericamente, né? Porque eu tenho um sistema de mais de um elétron, já complica muito a solução. Resolvo numericamente a equação de Schrödinger, calculo a energia da exit, certo? Hψ igual a Epsi, calculo esta energia aqui para uma dada separação e subtraio da energia do sistema isolado, com os dois átomos isolados. Isso é o que se chama de energia de formação, tá? De uma molécula ou de um sólido ou de qualquer coisa, né? A energia de formação é definida como a diferença entre a energia do seu sistema e a energia do sistema isolado, né, das partes do sistema isolado. Então, basicamente é isso. Eu pego aqui uma distância DHH, né, a distância entre os dois prótons, calculo a energia, resolvendo a equação de Schrödinger para este sistema. E aí subtraio esse valor da energia correspondente ao sistema isolado, que está aqui, com a distância tendendo ao infinito. Essa subtração nos dá a energia de formação. Tudo bem? E aqui eu tenho um gráfico da energia de formação em relação, né, em função da distância entre os núcleos, tá? Então tá aqui, ó. Começa aqui praticamente no zero, né, em 4 angstrom, né? Acima de 4 angstrom, isso aqui fica praticamente zero. Ou seja, né, para distâncias superiores a 4 angstroms, esse DH aqui já é DHH, né, já é infinito, assim, entre aspas, né? Uma distância superior a 4 angstroms já tá te dizendo que um átomo já está isolado do outro, não enxerga um ao outro. Não tem nenhuma sobreposição no espaço das nuvens eletrônicas, nada. É como se eles estivessem isolados já acima de 4 angstroms. Tá? E aí eu começo a aproximar, né, os dois núcleos, e os elétrons vão acompanhando ali, né? E eu percebo que a energia vai ficando negativa, mais negativa. Certo? Ou seja, você está estabilizando aquele estado. Ou seja, né, por exemplo, aqui com 2 angstrom, ó, o estado, os dois átomos originais nessa distância tem uma energia menor do que a dos dois átomos isolados, que seria no zero. Né? Ou seja, isso está me indicando que é mais estável a molécula nessa distância do que os átomos isolados. Ou seja, os dois átomos preferem estar na molécula, né? Ou seja, a molécula de H2 é mais estável do que dois átomos de H isolados um do outro. Então, a energia disso é menor do que a energia dos dois átomos isolados, muito longe uns dos outros. Certo? Está dizendo que os dois átomos preferem formar a molécula é mais estável. Tá? E quanto mais você aproxima, mais estável vai ficando, até atingir um ponto de mínimo. Aqui mais ou menos em torno, né, de 0,7 angstrom, mais ou menos. Né? A partir daí, começa, ainda é estável, né, porque a energia ainda é negativa, até aqui. A partir daqui, se você tentar aproximar mais, era melhor ter deixado os átomos isolados mesmo. Né? Mas até aqui, nessa distância aqui, que é mais ou menos, sei lá, 0,3 angstrom, né, mais ou menos, é preferível formar a molécula, mas você já tem força de repulsão, né? Então, até aqui, ó, até aqui, com uma distância maior que 0,7, a gente tem atração entre os Hs, né? Por quê? Porque se você tentar aproximar, a energia diminui. Então, eles têm uma tendência a se atrair. A partir daqui, né, você tem repulsão, HH. Porque se você tenta aproximá-los ainda mais, a energia aumenta, né? Ou seja, é preferível que você volte. Se você tentou aproximar, eles preferem voltar. Tá? E, portanto, tem uma distância ótima, onde a energia é mínima, que é a distância
de equilíbrio entre dois núcleos de hidrogênio na molécula de H2. Tá? Então, gente, bom, tá aí. Então, essa aqui é a cara, né, do gráfico de energia de formação em função da distância de ligação na molécula de H2. Como eu calculei isso? Usando códigos, né, softwares de cálculos numéricos de energia e outras propriedades, né, quanto-mecânicos. Tá? Depois eu falo mais detalhes aí sobre eles, para quem tiver curiosidade. Bom, vamos ver o que esse código nos diz a respeito da densidade eletrônica. Tá? Aqui a gente tem um gráfico para uma separação de 4 angstroms entre os dois núcleos, certo? E a gente está vendo aqui a densidade eletrônica, a nuvem eletrônica, né? Basicamente está te dizendo onde é mais provável encontrar elétrons, tá? Onde for mais vermelho aqui é mais provável, onde for mais azul é menos provável. E eu estou numa distância de 4 angstrom entre os dois núcleos, né? Tem um núcleo de H+ aqui e outro aqui. 4 angstroms entre eles. Lembre-se que eu falei, né? 4 angstrom já é uma distância grande o suficiente para você dizer que os átomos não enxergam a presença um dos outros. Certo? Então a gente vê estados, basicamente estados 1s. Deixa eu fazer de outra cor aqui, senão não vai dar para enxergar, né? Basicamente estados 1s. Cada elétron está em um estado com n igual a 1, L igual a 0, M igual a 0. Aqui é a mesma coisa, né? N igual a 1, L igual a 0, M igual a 0. Qual é o valor de ms? Bom, para funcionar esse cálculo, né, um tem que ser meio, o outro tem que ser menos meio. Mas eu não sei qual está em estado mais meio ou menos meio, então tem que colocar os dois aqui, de forma que a combinação linear deles, lembrem-se que tem que dar um estado singleto, tá? Então lá no meu código computacional eu tenho que colocar a combinação desses spins aí de forma que seja singleto, tá? Tem maneiras de fazer isso dentro do código. Bom, tá aqui então. Esse aqui é o estado de spin desses spins e números quânticos nesta condição aqui com os átomos bem afastados uns dos outros, né? Agora, à medida que você aproxima os átomos um dos outros, né? Um do outro, a gente vai acompanhar aqui essa curva e ver o que acontece com a densidade eletrônica aí no espaço. Tudo bem? Claro, isso aqui é um corte num plano, né? Você tem dois átomos. Pegue qualquer plano que contém esses átomos e faça o gráfico da densidade eletrônica nesse plano, né? Para ver a densidade de forma tridimensional, você teria que fazer a rotação, né? Teria que fazer a rotação disso em torno da linha que une os dois núcleos, né? Pega essa figura e gira aí em torno desta linha vermelha que eu fiz aqui. Daí você vai ter a cara da densidade eletrônica tridimensional, que é o que acontece na prática. Mas ela é toda... Qualquer plano vai ter essa mesma cara, porque você tem essa simetria, né? Em relação à linha que une os dois núcleos, certo? Mas se você quiser tentar enxergar tridimensionalmente, pensa assim. Tem que pegar essa figura e girar nesse eixo aí horizontal, tá? Que passa pelos dois núcleos. Bom, vamos agora começar a aproximar os dois núcleos. Estavam em 4, né? 3.9, vai aproximando os dois ali. E veja o que vai acontecendo com a nuvem eletrônica, aqui, com a densidade de probabilidade de encontrar elétrons, né? Por enquanto não tem muita diferença, mas já dá para perceber que o que eram círculos ou esferas, né, já está acontecendo um alongamento aqui na direção dos núcleos. Por enquanto não está tão evidente assim, mas eles já estão tentando se deformar, né? Ou seja, os elétrons estão sentindo esta força de troca ali, de forma que um fique mais perto do outro entre os dois núcleos. Vai ficar mais evidente à medida que a gente vai se aproximando. Aqui já está bem claro, né? Ó, que eu formei aqui o que era um círculo, se tornou aqui uma oval, né? Um abacate aqui, né? Ou seja, está acontecendo uma tendência dos elétrons se concentrarem nesta região aqui entre os núcleos, que é a ligação covalente. Percebe? Veja que aqui eu estou ainda em 2 angstrom, né? Ainda está bem longe do comprimento de ligação de equilíbrio, que é 0,7. Mas a gente já percebe essa tendência, né?
À medida que a gente vai aproximando mais e mais, ó, vai ficando mais e mais claro que os elétrons vão se concentrando ali na linha que une os núcleos. Certo? Bom, vamos chegar no 0,7, né? O 0,7 está aqui, ó. Essa aqui seria a cara da densidade eletrônica em um átomo real, no estado fundamental do hidrogênio, do átomo, da molécula de hidrogênio, perdão, né? Não falei átomo, não, mas é molécula. É a cara da densidade eletrônica da molécula de hidrogênio. Tá? É essa daqui, ó. Os elétrons se concentram basicamente nesta linha. Obviamente que tem uma densidade eletrônica fora desta linha, certo? Tem toda a nuvem eletrônica que envolve a molécula, mas a grande parte da probabilidade de encontrar elétrons está aqui nesta linha, né? Ao longo dos átomos, o que nos permite representar a molécula de hidrogênio realmente como uma coisa assim, né? Ó, essa representação esquemática, né, da molécula de hidrogênio com uma ligação covalente, assim, é uma maneira de você indicar isso. Você tem um H aqui, outro H, né, o H+, melhor dizendo, né, e elétrons ali entre elas, formando essa ligação que compartilha elétrons, né? Tudo bem? Mas obviamente que é possível que os elétrons estejam em outros lugares do espaço, com menor probabilidade, mas é possível. Certo? Bom, se a gente tenta aproximar ainda mais os elétrons, a gente vai obtendo cada vez mais elétrons concentrados ali, né? Agora, quando você começa a tentar aproximar muito, o que acontece? Você está tentando aproximar dois íons com carga positiva também, né? Então chega uma hora que esses íons não querem estar tão perto um do outro. A força eletrostática fica muito grande e eles vão querer se afastar. Por isso que a energia começa a aumentar aqui, por causa da repulsão entre os núcleos, né? Se você tenta deixar os núcleos muito pertinhos um dos outros, a força de repulsão eletrostática ali entre eles é muito grande, que vai expulsar os dois para longe, né? Então tem uma distância ótima, né? Que vem do quê? Se for muito grande, eles não se enxergam. Então você nem tem a ligação, né? Mas aí, à medida que você se aproxima, você tem a força de troca, que tende a aproximar os elétrons. Portanto, a energia diminui, né? A força de troca tende a diminuir a energia, né? Porque eles gostam de estar juntos. Mas aí chega uma hora que eles ficam tão próximos que os núcleos já não estão mais confortáveis, percebe? Eles já têm uma carga, né? Por causa da carga que eles têm, eles já começam a ter uma repulsão forte. E aí a energia começa a aumentar de novo, tá? E aí o ponto ótimo aqui vem desse balanço, né? Repulsão entre os prótons e força de troca entre os elétrons, tá? E entre os prótons também, né? Em menor proporção, mas também tem. Força de troca entre os prótons, que eles também são férmions, né? Tudo bem, gente? Agora vejam o que acontece, ó, com a molécula de hélio, né? Eu coloquei aqui entre aspas, né? Porque a gente raramente vai encontrar uma molécula de hélio. Porque o hélio é um gás nobre, né? A gente sabe disso, ele tem camadas completas ali. Então ele não forma uma molécula, ele é um gás monoatômico, né? O gás hélio é um gás formado apenas pelos átomos de hélio isolados, né? Um gás hidrogênio é um gás formado por moléculas H2, né? Que é diferente. Aqui está o gráfico, ó, de energia de formação em função da distância entre os núcleos para a molécula de He2, né? Molécula de hélio. É o gráfico vermelho, tá? Ó. Azul é o mesmo gráfico de antes para o H2, né? Que a gente já discutiu. Em vermelho está a molécula hélio 2. E aí reparem, ó, que não tem um ponto de mínimo, percebe? Ó? Ela é zero quando os átomos estão bem longe um dos outros. Não tem interação. É como se os átomos não se importassem uns com os outros, né? Você tem lá um átomo de hélio, outro átomo de hélio. Não tem interação nenhuma. Os elétrons não querem estar próximos um dos outros, não forma ligação covalente, não acontece nada. Certo? Então, é indiferente. Se o átomo está longe um do outro, né? Ou está perto aqui, até mais ou menos aqui, né? Para os dois átomos, tanto faz. Um nem tá nem aí para o outro. Pode estar longe, pode estar perto, eles não querem saber um do outro, né? Agora, se começa a diminuir ainda mais a distância, eles começam a se repelir. Então, eles realmente não querem estar próximos, né?
Se você tenta aproximar além daqui, eles querem que você se afastar, né? A partir daqui, tanto faz, está perto, está longe, eles não formam molécula de jeito nenhum, certo? Então a gente nunca vai encontrar uma molécula de He2 na natureza. É o que está nos dizendo esse gráfico aqui. Bom, vamos ver em termos da densidade eletrônica, o mesmíssimo caso do que a gente viu antes para o H2, agora para o He2, molécula de hélio, né? Fictícia. Bom, aqui vocês veem a densidade eletrônica, né? Você tem 2 elétrons em cada caso, né? Você tem um He2+ no centro, né? E 2 elétrons ali circulando. Tudo bem? Mais ou menos você tem um estado 1s2 ali desses elétrons. Não é exatamente isso, né? Mas é uma belíssima aproximação. Você tem 2 elétrons, cada um no estado 1s. E aí, vamos tentar aproximar. O que acontece? Ó? Veja que nada acontece. Ó. Eles continuam com esta simetria esférica, não tem nada acontecendo. Eu já cheguei aqui praticamente em 2 angstrom, né? E não mudou nada. Aqui começou a ter uma coisinha aqui, mas nada aconteceu. Certo? Lembre-se que ele teria aqui alguma coisa, ó, eles não se enxergam até mais ou menos 2 angstrom. Ó. Mais ou menos, né? Até mais ou menos 2 angstrom. A partir daí, para distâncias menores que 2 angstrom, eles já começam a querer se afastar um dos outros. Vocês vão ver isso acontecendo aqui. Ó. Vai aparecer uma densidade maior de elétrons nessas direções aqui. Ó. Quer ver? Ó? Fica mais claro aqui. Ó. Tá vendo? Ó? A densidade está tentando fazer com que os elétrons se afastem. Tá? Continua tendo bastante elétrons aqui no meio, né? Pelo fato de que você tem 2 prótons muito perto ali um dos outros, né? E prótons atraem os elétrons, né? Porque eles têm cargas opostas, um próton e um elétron. Mas você vai aumentando a densidade de elétrons mais para longe da ligação em si, da ligação química em si, tá? Esse gráfico que é o último que eu fiz aqui, que é uma distância de meio angstrom, né? Aqui, ó, repare que aqui já é bem instável, né? Você está lá em cima. A energia super positiva. Veja a escala desse gráfico, ó. 1000 kJ por mol, quase 1000, 1100, 200, quase 1500 kJ por mol. Isso é uma energia gigantesca, tá? Ou seja, esse estado aqui é muito instável. Você nunca vai encontrar na natureza um negócio desse, tá? Se você forçar, né, você vai ver que os elétrons vão querer se afastar realmente, ó, para longe da ligação. Tudo bem, gente? Bom, para finalizar o curso, né, este vídeo, esta série de vídeos e este curso no YouTube, vou falar apenas sobre como eu obtive essas figuras, tá, de densidade eletrônica. Elas foram obtidas usando códigos de física e química quântica, tá? Computacional. Alguns exemplos. Eu usei para estas figuras este aqui, ó, que é o NWChem, é Northwestern Chemistry Package, da universidade lá, uma universidade americana que lançou o código. Mas existem centenas, literalmente centenas de outros códigos, tá? Como Quantum Expresso, Vim2K, VASP, Exciting, Siesta, e tem lá muitos e muitos outros, tá? Alguns deles são gratuitos e de código aberto. NWChem é aberto, Quantum Expresso é aberto, o Exciting é aberto, Siesta é aberto. Então, basta você fazer o download, ler a documentação e, se quiser, fazer contas de sistemas, o que você quiser ali, dá para usar no seu próprio computador, né? Claro que se você quiser fazer uma coisa muito complicada, o seu computador vai explodir uma hora, brincadeira, né? Mas ele vai ter muita dificuldade ou não vai nem conseguir fazer a conta por falta de memória ou de capacidade de processamento. Mas em princípio daria, tá? Já outros códigos como VASP, Vim2K, eles são softwares com uma licença paga, tem que pagar para usar, tem que comprar uma licença, né? Mas funcionam da mesma maneira, tá? Todos são maneiras de resolver numericamente a equação de Schrödinger para sistemas de muitas partículas, muitos elétrons, muitos prótons. Tá bom, gente? Mais detalhes sobre isso em outra disciplina do nosso curso de Engenharia Física, aqui da Escola de Engenharia de Lorena, da USP, que é esta daqui, ó, Tópicos
em cálculos de estrutura eletrônica, tá? Todos são bem-vindos. É uma disciplina optativa do curso de Engenharia Física. Todos são bem-vindos para cursá-la, quem tiver interesse em se aprofundar em mecânica quântica, em estado sólido, tá? Em teoria de orbitais, assim por diante, tá bom? Tudo que envolve a mecânica quântica e física do estado sólido ou física da matéria condensada. Tudo bem, pessoal? Estamos então conversados. Este foi o curso de mecânica quântica desse semestre. Espero que tenham gostado. A gente se encontra, né, na nossa última aula presencial, ou pelo menos ao vivo, né? E se não, agradeço aí pela audiência do pessoal que está no YouTube. Tudo bem, gente? Não esqueçam de se inscrever, de dar like aí nos vídeos, tá? E fico à disposição aí de quem tiver alguma dúvida e alguma curiosidade, perguntas. Tá bom, gente? Grande abraço para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.